Todos abriram Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Lembra desse hino? E por fim entronizado, as nações a te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Esse texto é tirado daqui. Então foram abertos os livros. Eu não sei o que é que se passa na sua cabeça quando fala que os livros foram abertos. Eu confesso aos irmãos que quando fala na abertura dos livros, eu tenho um frio na espinha. Porque hoje, uma pessoa questiona você ou fala alguma coisa para você, diz, não, é por causa disso, não, é por favor, é aqui, não, porque isso. Só que no dia que abrir o livro, não tem por causa disso, nem porque isso, não tem explicação. Não é? Me lembro do meu Rafael, quando era pequeno, eu ia corrigir, ele dizia assim, deixa eu dar a explicação. Não é? Então, não tem explicação. Não tem contra-argumentação. Não tem justificativa. O livro será aberto e o que está escrito, porque os juízos do Senhor são justos e verdadeiros. Então, foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Você já pensou que toda a sua vida está escrita no livro? Nesse livro tem uma página que é da Gilca. Tem uma página que é do Pedro. Tem uma página que é minha. O mar entregou os mortos que nele estava. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, quantos? Segundo as suas. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, o livro do Apocalipse, ele traz a revelação do juízo de Deus. Deus julgando as pessoas. Deus julgando tudo. O apóstolo Paulo disse que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus. O Senhor Jesus disse que nenhuma só palavra que nós falamos passa desapercebida no juízo. Muito bem, a Bíblia fala que Deus vai se assentar no seu trono e julgar. Haverá juízo. E todos hemos de encarar esse juízo, quer grandes, quer pequenos. Nenhum vai escapar. Os livros serão abertos.
Primeira coisa é saber se o seu nome está no livro da vida. Como é que você se chama? Ah, me chamo Jaime. Jaime, muito bem, Jaime. Vamos lá. Jaime com o quê? Com J, com I, com Y, com J. Ah, tá bom. Jaime. Você está aqui, no livro da vida. Mas enquanto o anjo corre o dedo lá na lista, o pobre do Jaime vai estar desesperado. É só para efeito didático, né? Quando fala, seu nome está na lista, aleluia, graças a Deus. Ai, mas vai se ver se seu nome está no livro da vida. Seu nome pode estar no hall de membros de uma igreja evangélica. Você pode ser uma pessoa de uma influência muito grande na igreja, um participante, um cooperador, um colaborador excepcional, e não ter seu nome escrito no livro da vida. O que é mais importante, irmãos, é que meu nome esteja escrito no livro da vida. Também será aberto o livro das obras, das coisas que eu fiz. Tudo isso é colocado nesse juízo. Muito bem. Agora, eu quero que vocês abram aí em Apocalipse. Eu quero ler Deus trazendo o seu juízo em 3 diferentes maneiras aqui nas Escrituras. No capítulo 6 de Apocalipse. Aqui é o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que está quebrando os selos. Quantos selos são? 7. 7 selos. E ele então está quebrando estes selos. E na proporção que ele vai quebrando estes selos, o triunfo dele vai se espalhando por todos os cantos, em todos os lugares da terra. Preste bem atenção, Apocalipse é a história da vitória do Cordeiro. Apocalipse é a história de que os seguidores de Jesus foram vencedores. Apocalipse fala da vitória dos céus. Então não é um livro para você ter medo, como eu tenho falado aqui. É um livro para você ter firmeza e regozijo. Mas eu vou ler em cada um dos 3, para a gente poder observar. Primeiro aqui em Apocalipse, no capítulo 6. Então diz assim: vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, o primeiro cavalo era um cavalo branco, ele tinha um arco e tinha uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Porque o juízo do Senhor é o Senhor vencendo e vencendo até a batalha final. Vocês vão mais para frente comigo e vão lá nas trombetas. Quando se tocam as trombetas, deixa eu achar aqui, no capítulo 8, primeira trombeta. Então, os 7 anjos tinham, versículo 6,
as 7 trombetas que preparavam para tocar. Olha bem, no primeiro juízo aqui, o Senhor está quebrando os selos. O próprio Senhor está quebrando os selos, porque essas sentenças já estavam todas elas preparadas. Agora, nas trombetas, aqui são os anjos que estão tocando essas trombetas. São 7 anjos, são 7 trombetas. Quando é que se toca a trombeta? A trombeta se toca em 2 instâncias. Na convocação para a batalha e no triunfo da batalha. No caso aqui não é a convocação, é a trombeta proclamando o triunfo. Então esses anjos aqui, eles estão com trombetas. Existe um terceiro juízo, que são os flagelos. Abra no capítulo 16, versículo 1. Ouvi uma forte voz, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, aqui também são 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, primeiro nós temos Jesus quebrando os selos. Depois nós temos os anjos tocando as trombetas. E agora nós temos os anjos derramando as taças. Vamos lá? Então, primeiro Jesus está quebrando o quê? O quê? Segundo lugar, temos os anjos tocando o quê? Em terceiro lugar, nós temos os anjos derramando o quê? As taças. Olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia fala de 2 tipos de taças. Fala de uma taça ou cálice, que é a mesma coisa, onde estão sendo juntadas, colhidas o quê? As nossas orações, as nossas lágrimas. Eu até perguntei aqui naquele dia, como é que está a sua taça? Como é que está a sua taça? Não é? Vamos pensar na sua lista de chamada na escola. Quem que lembra da lista de chamada? Todo dia a professora ia lá, fulano, 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 fulano. E você dizia, presente, presente. Mas aí a gente recebia na época eu tive uma caderneta, depois tinha os boletins, onde estavam as presenças e as ausências. E os pais da gente, então, iam olhar as presenças e perguntar, uai, por que você não estava ausente nesse dia? Por que você não compareceu na escola? Por que você não foi na aula? Meus irmãos, aquele era o dia de juízo para a gente. A gente sabia que o trem ia ficar difícil. Mas as nossas cadernetas tinha muitos carinhos de presença e tinha uns espaços em brancos quando não houve presença. Como é que está a sua taça? Ela está cheinha ou tem muito espaço em branco que você não compareceu? Por exemplo, quando a gente fala, venha para o culto de oração, isso é uma ordem. Isso não é uma opção sua, não. Porque uma coisa que Deus deu para você, que é muito importante, chama oração. Você deixar de vir na oração para ir num outro lugar, você está cometendo um gravíssimo dano a Belo Horizonte, a igreja, a sua família, as pessoas que estão enfermas, ao país. Porque a gente crê que o Senhor atua e age quando nós oramos. Se eu não vou orar, significa que eu não estou nem aí. Sabe o que acontece, irmãos? A gente se omite,
se omite, e numa hora para outra você vira um leão. No dia a dia você é um ratinho que anda correndo, tudo que é coisa. Um leão, vamos! Nós precisamos ser leões de segunda a segunda, de domingo a domingo. Você não pode deixar sua taça vazia, sua taça de oração. Você não pode se omitir. Quando a igreja, tem pessoas que acham assim, eu fui na igreja uma vez só na semana, tá bom. Tá bom não, irmão. Tá bom não. Se esforce. Principalmente quando você é chamado para orar. E quando você vem orar, por favor, ore. Então a Bíblia fala das taças de oração, onde estão sendo guardadas e colhidas nossas orações. Mas a Bíblia fala também do cálice da ira de Deus. Existe uma outra taça onde vai sendo acumulada a ira de Deus. Lembra quando o Senhor falou para Moisés que o cálice dos amorreus já havia preenchido? No caso de Sodoma, também. Então, o cálice da ira de Deus. Então, o juízo, essas taças aqui, que são os flagelos, é a ira de Deus sendo derramada sobre as pessoas na terra, sobre a terra. Então, nós temos aqui os selos, nós temos aqui as trombetas, e nós temos aqui as taças. Então, cada um no seu tempo, cada coisa sendo trazida, e o cordeiro então, primeiro, quando ele abriu o primeiro selo, ele manda o cavalo branco, que saiu com arco e com uma coroa, quer dizer, poder bélico e autoridade majestosa para vencer. Quando quebrou-se o segundo selo, ele viu um dos 4 seres vivos, seres viventes ali, disseram, venha, e saiu outro cavalo que era vermelho. O primeiro era branco, o segundo cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Meus irmãos, quando o Senhor tira a paz da terra, lembra quando Jeremias falou para os filhos de Israel que tinham sido levados à Babilônia, orem pela paz da cidade para onde vocês foram levados, porque na sua paz vocês terão paz. Paulo fala a Timóteo que ele ordenasse aos anciãos, às pessoas, que orassem em todo lugar levantando mãos santas e fizessem intercessões em favor dos reis, das autoridades, para que nós pudéssemos ter o quê? Vida mansa e para que houvesse paz. Quando você está, preste bem atenção no que eu vou falar, porque isso é uma coisa muito atual. 30 anos atrás não falava um trem desses. Quando você está na sua rede social, repercutindo uma notícia ruim, uma coisa ruim, um trem ruim, falando de alguém, falando de uma pessoa, você está sendo um grande promotor de paz, não está? Você está disseminando o quê? Ódio. A palavra, mas é ódio. Irmãos, tem gente que fala assim, olha, envie isso o máximo de pessoas que você puder. Obedecer Jesus, você não obedece, mas uma pessoa que você nem sabe de onde saiu, uma mensagem, você não sabe que buraco veio, você e sai mandando. Irmãos, mandem mensagens ruins só depois que você, em 365 dias, mandou textos da Bíblia. Aí depois de 365 dias, se sobrou algum dia naquele ano,
Então mande alguma coisa que não preste. Mande no dia 30 de janeiro. 30 de janeiro, fevereiro, aliás, 30 de fevereiro, mande tudo que você tem de ruim e passa para frente. Dia 30 de janeiro, está liberado. Fevereiro, está liberado. É o Senhor que traz a paz. E a esse cavalo vermelho foi dado o poder de tirar o quê? A paz da terra. E quando a paz sabe, os homens começam a se matar. Bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? Aqueles que apaziguam. Eu gosto da expressão em inglês para pacificador, é peacemaker, quer dizer, fazedor de paz. É o fazedor de paz. Quando o terceiro selo foi quebrado, ele diz assim, que veio um cavalo com uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Fome. O Senhor vai colocar sua mão nos celeiros, vai vir fome. E as coisas vão ficar caras. Está tudo ficando caro. Eu não sei vocês, mas eu costumo toda semana ir no sacolão. Irmãos, antes da pandemia o sacolão era X. Agora, depois da pandemia, o sacolão, no mínimo, é 2x. As coisas estão ficando caras. Entendeu? O único lugar que eu não vejo as coisas aumentando é na Giro Tênis. Eu fui lá antes da pandemia, R$25 uma blusa. Você vai no período da pandemia, a blusa continua R$25. E no cartão. Então, meus irmãos, o Senhor quebrou o 4º selo. Quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi uma voz do 4 seres viventes e vem, então vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava Morte, e o inferno estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio de animais selvagens da terra. 4ª parte da terra. O 5º selo, quando o Senhor abre o 5º selo, ele disse, olha que coisa interessante, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E eles clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhe foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido mortos. Aqueles que haviam sido mortos por causa do Evangelho. Até quando, Senhor? Diz, aguarde um pouco mais, na abertura do 5º selo. No 6º selo, meus irmãos, ele diz que quando o cordeiro quebrou o selo, houve um terremoto. O sol tornou-se negro como pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como a figueira deixa cair seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e nos escondo da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir. Então a gente vai vendo aqui, meus amados irmãos, o exercício da ira do Senhor. E interessante que esta ira vem sobre os seguidores da besta,
aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida, e o Senhor então vai trazendo o derramar da sua ira. Muito bem, eu vou ficar por aqui. Há muito texto para a gente ler, mas os irmãos poderão em casa, no livro de Apocalipse aberto, ler todos esses selos que foram quebrados, ler todas as trombetas que foram tocadas e ler todas as taças que foram derramadas. Vale salientar que aqui está o Senhor sentado no seu trono, julgando e trazendo juízo. E esse juízo manifesta a sua ira. E a ira do Senhor vem contra todo o mal e todos os seguidores do mal. Amém, irmãos? Quanto a nós, nós temos a salvação em Jesus. E essa salvação diz que nós seremos salvos, lembra disso? No dia da ira, Romanos 5, versos 9 e 10. Seremos salvos da ira. Então, irmãos, a nossa salvação não é simplesmente para nos dar um bom status. Eu sou evangélico. E como evangélico eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y, eu sou dessa igreja. Não. A nossa salvação, irmãos, no frigir dos ovos, como diz lá os antigos, meus antepassados baianos, no frigir dos ovos, é que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, perdoou nossos pecados em Cristo Jesus e nos fez livres da sua ira. Para nós, irmãos, a maior conquista na nossa salvação é que nós fomos livres da ira do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que sua palavra, meus amados irmãos, fale profundamente a todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.